Ele enganou sua namorada paralisada, sem saber que ela tinha uma surpresa. Sara sempre foi uma moça muito alegre e divertida. Desde a infância sonhava em voar e conhecer o mundo. E de olhos fechados desejava realizar esse sonho toda vez que ela via um avião passar por cima da fazenda onde ela morava. Ainda menina, corria pelos milharais e pelo cafezal com os braços abertos imitando um avião. E por mais que seus pais tentassem colocar seus pés no chão e fazê-la se interessar pelas coisas da roça, os olhos da menina sempre estavam voltados para o céu, onde as águias planavam livres sem nada para impedi-las. Todo fim de semana, quando a família juntava as coisas e ia passar o dia na cachoeira ao pé da montanha, por mais que o pai e a mãe de Sara avisassem sobre as perigosas pedras escorregadias, Sara não dava ouvidos e escalava cada vez mais alto para ver o horizonte. Lá de cima, no topo da pedra mais íngreme, ela podia ver a ponta do aeroporto da cidade vizinha. E se estivesse um dia de sorte, podia também ver os aviões pousando e decolando para algum lugar que ela só conhecia em sua imaginação. E foi numa dessas escaladas, teimosa como sempre, que Sara conheceu Pedro, o filho de um engenheiro agrônomo que estava passando férias na região. Ele também adorava subir o pico da cachoeira e olhar as cidades no horizonte. Sara descobriu que o jovem rapaz era neto do dono de uma fazenda vizinha, e logo o amor entre os dois brotou em seus corações. Como Pedro morava na cidade, daquele dia em diante ele decidiu que passaria as férias de todos os anos na fazenda do avô, para que assim tivesse como ver a Sara o maior número de vezes possível. O casal então não se desgrudava mais. Eles cresciam e se amavam ainda mais ano após ano. Corriam juntos entre as plantações das vastas terras que as duas famílias possuíam, nadavam juntos nos rios e lagos ao redor e, é claro, escalavam lado a lado as montanhas da região. Sara nunca escondeu para Pedro o sonho que ela tinha em ser uma aeromoça, para que assim pudesse voar pelo mundo e ter a visão das águias, conhecer novas culturas e novos lugares. Apesar de gostar muito do espírito aventureiro da namorada, Pedro sempre dizia que essas coisas eram legais de se ver nos filmes e que quando eles tivessem a idade suficiente para se casarem, os seus planos eram outros, já que ele desejava uma esposa bonita e dedicada ao seu lado, vivendo uma vida quieta e tranquila na fazenda. Essa mentalidade acabou fazendo Pedro conquistar os pais de Sara, pois eles há muito tempo desejavam colocar um pouco de juízo na cabeça da menina. Mas, ao contrário dos pais, Sara ficava muito triste ao saber que o seu grande amor não apoiava em nada o sonho que ela tinha desde muito pequena. E isso a fazia chorar escondida no quarto toda vez que ele ia embora. Mesmo assim, Sara tinha esperança que, com o tempo, ela conseguiria conciliar as duas coisas, realizando suas duas grandes vontades: ser aeromoça e se casar com Pedro, pois ela acreditava que um dia um rapaz entenderia que a felicidade dela era tão importante quanto o amor dos dois. O tempo passou e Pedro começou um curso técnico de agronomia. Para incentivar seus estudos, o avô do rapaz cedeu um pedaço de terra para que ele pudesse cultivar e até mesmo construir o lugar onde futuramente seria seu lar. Ao mesmo tempo, enquanto Pedro sumia durante a semana para focar em suas aulas, Sara pegava sua bicicleta e pedalava até o aeroporto na cidade vizinha, onde em um certo dia ela viu um avião pousar e duas lindas aeromoças desembarcaram com seus belos uniformes. Sara não resistiu e caminhou até elas, perguntando o que ela precisava fazer para ser uma aeromoça também. As duas mulheres foram muito simpáticas com ela e deram a ela o panfleto de um curso que estava prestes a começar naquela mesma cidade, o que deixou a moça muito animada. Sem dizer nada a ninguém, Sara se matriculou no curso que começaria no mês seguinte. Ela queria que Pedro fosse o primeiro a saber e por isso foi até a loja de souvenirs do aeroporto e comprou a miniatura de um avião para dar de presente ao seu amado namorado. Ela estava certa de que agora que já estava matriculada, ele finalmente entenderia que esse era um sonho importante demais para ela. E assim finalmente iria apoiá-la do mesmo modo que ela o apoiava em tudo.
Faltavam poucos dias para chegar a data de aniversário de namoro dos dois. E Sara pensou bastante e queria fazer uma surpresa. Junto da miniatura do avião, ela escreveu uma carta e colocou também o relógio de ouro que o rapaz já desejava há anos. Aquela caixinha com os 3 objetos representava o maior presente que os dois poderiam ter. Acontece que naquele fim de semana, Pedro não apareceu e não deu explicações. Sara estava muito preocupada e a cada avião que passava sobre a fazenda, ela pegava sua bicicleta e pedalava a toda velocidade até o aeroporto na esperança de encontrá-lo. Em vão. Pedro não atendia aos telefonemas e isso só deixava o coração da moça mais aflito. Em uma dessas indas e vindas, enquanto pedalava pela estrada de terra, a corrente da bicicleta de Sara arrebentou enquanto ela descia por uma extensa e perigosa ladeira. Naquela parte em especial, havia uma curva onde as placas avisam sobre o perigo de uma ribanceira. E Sara começou a rezar conforme a bicicleta ganhava velocidade naquela direção. Para piorar a situação, quando já se preparava para fazer a curva e torcer para não capotar, um enorme rebanho de bois surgiu no fim da estrada, cercando todos os lados e deixando a moça quase sem opção. Ela só tinha 3 escolhas: jogar-se na encosta correndo risco de se quebrar por inteira, deixar a bicicleta passar direto pela curva e rolar pela ribanceira, ou permanecer em linha reta, rezando para não se chocar com nenhum dos bois na estrada. Sara não teve muito tempo para pensar e fez o possível para jogar sua bicicleta na encosta. Mas enquanto ela fazia a manobra, uma pedra no caminho travou uma das rodas e a fez voar pelos ares, caindo de cabeça contra um amontoado de terra fofa. A queda acabou salvando a vida da moça, mas os 4 dias que se passaram foram simplesmente apagados de sua memória. Sara só se lembrava de acordar na cama de sua casa depois de ter passado dias no hospital e não tinha nenhuma lembrança do que aconteceu entre o dia do acidente e o seu despertar. Apesar de sua mãe dizer que os exames não acusaram nenhuma lesão grave na coluna, Sara não conseguia mexer os braços e nem mesmo as pernas. Na verdade, apenas seus olhos e a sua boca faziam qualquer tipo de movimento, enquanto o resto de seu corpo estava completamente paralisado. "Eu vou ficar assim para sempre?" ela perguntava, muito assustada. Sua mãe explicou que os médicos disseram que era algo momentâneo, causado pelo trauma e pelo choque de ter quase perdido a vida na ladeira. Assim como sua breve falta de memória, a menina só precisava esperar o seu trauma passar, que logo seu corpo voltaria a se movimentar. Acontece que Sara só conseguia pensar em Pedro, que nem mesmo no hospital apareceu. Depois que ela voltou para casa, ele só foi visitá-la no 3º dia, meio desinteressado em saber como ela se sentia, com um pensamento sempre distante e cada vez menos carinhoso. O aniversário de namoro do casal chegou e isso deixou Sara bem animada. Suas pernas e seus braços começavam a dar sinais de recuperação. E o seu tronco e seu pescoço já estavam completamente recuperados. A manhã passou e nada do rapaz aparecer. Ele também não marcou presença na hora do almoço e muito menos no fim de tarde. Somente muito depois, quando as estrelas já pintavam o céu, Pedro surgiu em seu quarto e deu de cara com uma menina triste, segurando uma caixinha de presente nas mãos. Ele estava de mãos vazias, assim como seu coração. E com uma expressão fria, sem remorsos, sentou-se ao lado dela na cama e começou a contar a verdade. Pedro confessou que havia encontrado outra moça no curso de agronomia. Disse que ela tinha um pensamento mais alinhado com o dele, que não pensava em aventuras e que não tinha sonhos inadequados para uma moça como eram os sonhos de Sara. As lágrimas banhavam o rosto da moça paralisada na cama, enquanto escutava as palavras duras daquele que ela sonhava em se casar. Pedro ainda tentou pegar a caixa de presente que estava na mão de Sara, mas ela não permitiu que ele abrisse, pois a carta que ela tinha escrito revelava uma surpresa íntima demais para ser lida. O rapaz insistiu e até tentou puxar a força das mãos ainda fracas dela, mas Sara gritou por seu pai, que expulsou o rapaz para nunca mais voltar. Meses passaram e Sara voltou a andar. Ela escalou sua montanha preferida e abriu a caixinha que daria de presente para Pedro, jogando lá de cima a miniatura de avião e o relógio de ouro que desapareceram nas águas da cachoeira. Pela última vez,
Ela leu a carta sincera que tinha feito a punho para Pedro, contando todos os seus segredos e dizendo que aceitava se casar com ele e ser a esposa que ele gostaria, e que faria o curso de aeromoça apenas como uma despedida desse sonho, pois estaria feliz ao lado do rapaz. Sara rasgou a carta e jogou os pedacinhos lá de cima, prometendo a si mesma que nunca mais colocaria ninguém à frente de seus sonhos. Ela voltou à cidade e iniciou seus estudos. No ano seguinte, foi para a cidade grande e se aprimorou. No ano de 2020, Sara foi contratada por uma das maiores companhias aéreas do mundo. E foi lá que ela conheceu um importante piloto com quem se casou no ano seguinte. Muitas vezes colocamos as pessoas que amamos na frente dos nossos sonhos. Contudo, nem sempre esse sacrifício é feito por nós. Apesar do acidente com a bicicleta tê-la deixada paralisada na cama, aquilo serviu para revelar o verdadeiro caráter de Pedro quando ela mais precisou de seu apoio. Por pouco, a moça não largou seu grande sonho em troca de um amor que não era real. Como dizem por aí, há males que vêm para o bem. E quanto a você, o que acha dessa história? Deixe nos comentários sua opinião e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pois logo voltaremos com uma nova história. Um grande abraço!